Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou acesse no seu dispositivo o livro de Gênesis no capítulo 9. Hoje nós vamos nos deter de forma exclusiva e profunda apenas em 2 versículos. Gênesis capítulo 9, versículos 18 e 19. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Muitas vezes, quando lemos as Escrituras, nós temos a tendência de passar os olhos rapidamente por textos que parecem meramente informativos ou de transição. Vemos uma lista de nomes e pensamos assim: bem, isso é apenas história. Vamos para a parte da ação, vamos para as narrativas morais. Mas observe, meu amado irmão, minha amada irmã. Na teologia reformada, especificamente na puritana, nós aprendemos com a doutrina da sola escritura que não há uma única sílaba ociosa na palavra de Deus. Cada vírgula, cada nome apontado pelo Espírito Santo através da pena de Moisés tem um propósito redentivo. Portanto, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra inerrante e infalível do nosso Senhor. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, tem misericórdia de nós, não permita que nenhuma heresia ou falso ensino sejam apresentadas aqui. Abre os nossos corações, nossa mente, nossos ouvidos e seja conosco. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, imaginem a cena. Façam esse exercício mental comigo. As águas do dilúvio baixaram. O juízo mais cataclísmico que a Terra já experimentou chegara ao fim. A porta daquela imensa estrutura de madeira, a arca, é finalmente aberta. O cheiro não é mais de morte e julgamento, mas de terra molhada, de um mundo lavado. A brisa bate no rosto de 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas deles. 8 almas em um planeta vazio. O silêncio, meus amados irmãos, devia ser ensurdecedor. Onde antes haviam cidades prósperas, violência desenfreada, a cultura dos descendentes de Caim, agora não há nada. Há apenas o silêncio da soberania de Deus. E é exatamente aqui, no versículo 18, que nós começamos a observar. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. O primeiro ponto que precisamos extrair dessa manhã é que o puritano Matthew Henry, por exemplo, observa com maestria no seu comentário de respeito ao poder absoluto da bênção e da promessa de Deus. Matthew Henry nos lembra que a menção desses 3 nomes nos prova que Noé não teve mais filhos depois do dilúvio. Pense nisso. Toda a humanidade, todas as nações, todos os impérios que viriam a existir, os egípcios, por exemplo, construtores de pirâmides, os babilônios com seus jardins suspensos, os romanos, os europeus, os africanos, os asiáticos, nós aqui hoje, todos viemos desses 3 homens. João Calvino, o grande reformador de Genebra, ao comentar este exato versículo, maravilha-se com a eficácia da palavra do Senhor. Calvino diz: notem a força da promessa, repovoarei a terra. De um número tão irrisório de pessoas, Deus fez nascer nações incontáveis.
Amados, isto nos ensina uma lição pastoral e teológica tremenda. O nosso Deus não precisa de multidões para cumprir os seus decretos. Ele não precisa de números grandiosos, de maiorias absolutas ou de cenários favoráveis. Quando Deus fala no Éden, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, a sua palavra carrega em si a energia criadora para fazer isso acontecer. Matthew Henry, por exemplo, conclui esse pensamento dizendo assim: Deus, quando lhe apraz, pode fazer com que o pequeno se torne 1000. Se hoje você olha para o seu começo, para a sua família, para o seu ministério ou para a sua igreja local e vê pequenez, lembre-se do Deus de Sem, Cã e Jafé. A bênção divina tem o poder de expandir o que é minúsculo e torná-lo um instrumento de povoamento para a glória de Deus. O versículo 19 reforça isso de forma categórica. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. O teólogo contemporâneo, porém reformado, Bruce Waltke, destaca que a palavra espalhar ou povoar aqui é o cumprimento exato da bênção de Deus. Não foi um acidente sociológico. Foi obediência, ainda que imperfeita, ao mandato cultural do Senhor. Mas eu quero que você preste atenção a um detalhe histórico fascinante. O comentarista puritano inglês Matthew Poole, um homem de vasta erudição, nos mostra que essa verdade de que o mundo inteiro veio de 3 irmãos era tão inegável que ecos dela sobreviveram até mesmo nas mitologias pagãs mais antigas. O coração humano caído, que a Bíblia diz que suprime a verdade pela injustiça, como vemos em Romanos capítulo 1, tentou apagar o Deus de Noé. Eles corromperam a história, mas não conseguiram apagar os fatos estruturais. Matthew Poole, esse gigante puritano inglês, nos lembra que os antigos gregos e romanos contavam a lenda de Saturno, por exemplo. E quem era Saturno na mitologia? Ele era o pai comum de toda a humanidade. Dizia-se que ele era um grande agricultor e cultivador de vinhas. Exatamente, de alguma forma, como Gênesis 9 nos diz que Noé foi. Dizia-se que Saturno havia nascido ou emergido do mar. Uma clara distorção da saída de Noé das águas do dilúvio. E o mais revelador de tudo isso, o mito dizia, que Saturno teve que condenar e devorar todos os seus filhos, preservando apenas 3, que dividiram o mundo entre si. Irmãos, o que é isso senão a memória, ainda que corrompida, cheia de pecado, transmitida de geração em geração, de que Noé, pela sua fé e pregação, condenou o mundo antigo à destruição e que a terra foi dividida entre Sem, Cã e Jafé. A Bíblia não é um mito que copiou os pagãos. A Bíblia é a verdade original e pura que os pagãos distorceram ao fugirem de Deus. A verdade das Escrituras se sustenta nas cortes da verdadeira história humana, nesses cortes. E também nas cortes, podemos assim dizer. Agora, voltemos um pouquinho aqui ao versículo 18 e vamos nos aprofundar na parte final dele que diz: Cã é o pai de Canaã. Pare um minuto e pergunte a si mesmo, por que Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, inseriu esse detalhe aqui? Pergunte-se por quê. Ele está apenas apresentando os 3 filhos que saíram da arca. Por que ele, do nada, nos diz que um deles é o pai de um sujeito chamado Canaã? Sem também teve filhos, Jafé também os teve. Por que Canaã é mencionado de forma tão prematura aqui? Para responder a isso, precisamos conectar a nossa teologia. Precisamos olhar para a Bíblia como uma única história de redenção. Bruce K. Waltke
nos aponta que essa sessão marca uma transição literal vital. O foco da narrativa está saindo de Noé e passando para os seus filhos e as gerações futuras. Mas há uma guerra espiritual acontecendo nos bastidores. Meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, lembrem-se de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o famoso proto-evangelho. Deus disse à serpente que haveria inimizade entre a semente dela, da serpente, e a semente da mulher, de Eva. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Desde a queda, há duas linhagens espirituais na terra. A descendência da mulher, ou seja, aqueles que creem na promessa, os eleitos do Senhor, e a descendência da serpente, ou seja, os ímpios, os rebeldes contra Deus. O dilúvio lavou a terra, meus amados, matou homens maus de geração de Lameque e dos Néfilins. Mas ouçam bem, o dilúvio afogou os pecadores, mas a água não tinha o poder para afogar o pecado original. A depravação total entrou na arca dentro do coração de Noé e de seus filhos. A semente da serpente encontrou um caminho para a nova terra. E Moisés faz questão de nos avisar desde já. Cã é o pai de Canaã. Moisés está escrevendo isso originalmente para quem? Perceba, ele está escrevendo para os israelitas que estavam no deserto, prestes a entrar na terra prometida. E quem habitava a terra prometida? Os cananeus, um povo mergulhado na idolatria, no sacrifício de criancinhas, na feitiçaria, na degradação moral mais absurda que se possa imaginar. Moisés está dizendo a Israel: prestem atenção, aquele povo com o qual vocês vão lutar, o povo de Canaã, tem a sua raiz de impiedade lá atrás, logo depois do dilúvio. A impiedade de Cã foi transferida, a semente da serpente continuou. Egípcios, babilônios, cananeus, todos viriam desta linhagem que se afastou da graça do Senhor. Mas glória a Deus pela sua providência, porque do outro lado nós temos Sem. Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, antes do dilúvio, Deus diz a Noé: contigo estabelecerei a minha aliança. O Senhor preservou Noé e sua família, não porque eles eram intrinsecamente perfeitos, mas porque Deus estava preservando seus eleitos para que daquela família, da tenda de Sem, surgisse a nação de Israel, o povo de Deus. E de Israel, no tempo determinado, pelo decreto eterno, nascesse o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, vocês entendem a profundidade de Gênesis capítulo 9, versículos 18 e 19? Não é uma listinha telefônica do mundo antigo. É a garantia de que Deus não falha nas suas promessas. Quando aqueles 3 homens pisaram no barro fresco da nova terra, Deus estava garantindo que o palco da história continuasse, montado para a vinda de Jesus Cristo. O pecado continuaria a sua obra devastadora através de linhagens como a de Canaã. A igreja enfrentaria batalhas terríveis, mas a promessa da salvação estava de pé. O Senhor preservou a humanidade não para que fôssemos meramente espalhados geograficamente, mas para que um dia de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, sejam eles descendentes de Sem, de Cã ou de Jafé, o Senhor formasse um único povo redimido pelo sangue do Cordeiro. Meus amados, nós encerramos essa exposição olhando para os nossos pilares, o puritanismo inglês, os 5 solas da Reforma. Vemos aqui a suficiência e a perfeição da sola Escritura,
que conecta as pontas da história com maestria, mostrando o propósito por trás de um simples nome como Canaã. Vemos também a glória do sola gratia. Somente a graça de Deus manteve a semente humana viva. Se fosse por justiça estrita, a arca nunca teria sido construída. A graça preservou Noé, a graça preservou Sem, Cã e Jafé. Acima de tudo, olhamos para esses filhos espalhados pela terra e lembramos que todos eles compartilham do mesmo problema, um coração corrompido que nenhuma água de dilúvio pode lavar. Nós precisamos de mais do que um novo começo geográfico. Meus amados, nós precisamos de um novo coração. Precisávamos do solos Christus. Cristo é a verdadeira semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Que ao olharmos para as nossas origens nesses 2 versículos, possamos nos humilhar diante da majestade de Deus e vivermos nossas vidas para uma única finalidade. Só lhe deu glória, a glória somente de Deus. Que o Senhor aplique essas verdades ao seu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Eduardo Freitas e você está em um conteúdo produzido pelo Ministério 5 Solas em uma de nossas mídias sociais. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus assim permitir. Fique com Deus.